Olá, amados. Hoje, dia 7 de junho de 2019. Então, vamos aqui dar continuidade ao vídeo do Abner Ferreira, né? Características do profeta Eliseu, tá certo? Vamos lá. Vou colocar aqui. Aí eu tô fazendo essa série, amados, e colocando o título Como Ser Livre da Religião, tá certo? Pra pessoa sair do engano, né? Ah, perfeito. Perfeito. Acho que assim tá bom. Vamos lá, vamos continuar. O que Eliseu estava fazendo, irmãos? Estava trabalhando. O que Eliseu estava fazendo, irmãos? A melhor maneira de um homem, um profeta de Deus te ver é no trabalho. É no trabalho que a gente conhece o obreiro. Agora, deixa eu dizer, se existe profeta de Deus, você pode trabalhar. Porque uma hora dessa o profeta vai passar e vai olhar para você e dizer, esse aqui serve. Esse aqui serve para mim, ele está trabalhando. Eu não fico vendo, eu acho que Elias ficou observando o trabalho de Eliseu por um tempo. Observando. Olha aqui, amado. Piso maçônico, tá vendo? Tem umas pessoas que trabalham, mas trabalham de qualquer jeito. E Elias não ia chamar alguém para trabalhar do lado dele que trabalhasse de qualquer maneira. Né? Tem um pastor divino, Gonçalves Boaventura, diz que existem alguns tipos de obreiro. Aqueles que são chamados e os oferecidos. Né? Glória a Deus. Tem os chamados e os oferecidos. Né? Os oferecidos, eu estou, pastor, qualquer coisa eu estou aqui. Qualquer coisa, vou precisar de alguma coisa aí, eu estou por aqui. Moçada, lembra de mim quando entrar no teu reino. Você sabe, eu estou na boca aí do poço. Estou que nem aquele paralítico, né? Esperando o movimento das águas. O paralítico estava ali porque não conseguia andar. E porque era paralítico. Você não é paralítico, o que você está fazendo na beira do tanque? Sai daí, vai trabalhar. Quanta gente que às vezes nós consagramos aqui, e a pessoa não vem numa reunião, não vai no culto lá, ele só tem um cartão de membro, mas não faz nada. Sabe por quê, irmão? Na hora que você escolheu ele, ele não estava trabalhando. Você pensou que o cargo ia fazer ele trabalhar. Faz não. Faz não. Mas consagrar não é Deus que consagra? Agora ele está falando na hora que consagramos aqui, ou seja, a pessoa não veio numa reunião, porque na verdade nós escolhemos, mas não é Deus que escolhe, não é Deus que escolhe que consagra? Estão vendo como é que ele fala nas entrelinhas, que na verdade não é Deus que consagra, são eles mesmos que chamam, que fazem tudo? Porque eles querem as pessoas presas para trabalhar para eles, para chamar mais pessoas para a igreja deles, para continuar enriquecendo eles. Então vocês vejam só como é que são as coisas. Os que estão trabalhando estão aqui. Pode ver aí. Pode ver aí. Os que estão trabalhando não faltam. Eles sabem do compromisso que eles têm. O interessante é que Então veja, eles sabem do compromisso que eles têm com quem? A pergunta que faço. Compromisso para trabalhar não falta, os cultos, não falta as reuniões, mas eles sabem o compromisso que tem com quem? Porque não é com o Altíssimo, com Yahweh. Porque Yahweh não habita em templos feitos por mãos humanas, então esse compromisso aqui que eles têm é com Deus das trevas, Terron, e o compromisso com o pastor para enriquecer mais o pastor. Porque quanto mais as pessoas levarem as pessoas para a igreja, mais rico o pastor vai ficar, porque depois as pessoas vão dar dízimos e oferta e tal, vai enriquecendo mais o pastor. O fato é esse. O Eliseu estava trabalhando na sua vida material, cuidando das suas coisas. Cuidando da sua vida.
Não era um trabalho de ordem espiritual, não. Eliseu não participou de uma escola de profetas, não. Eliseu não. Ele tinha uma escola de profetas, depois ele sentiu a necessidade de treinar. Mas ele não disse, não, ele estava fazendo a vida dele, cuidando da vida normal, trabalhando, ajudando o seu pai. Mas agora chegou a vez da chamada de Deus na vida dele. E o que Elias fez, hein, irmãos? Versículo 19. Todos juntos, versículo 19. Do capítulo 19. 19 e 19 de 1 Reis. Então, os que já encontraram, digam amém. Então vamos lá, todos juntos. Elias saiu de lá. Partiu, pois Elias dali. E Elias, irmão, não deu tempo de chamar em gabinete, não deu tempo de perguntar muita coisa. Elias só passou por ele. Elias falou com... Olha só, não deu tempo de chamar para o gabinete, ou seja, ele está botando como se fosse a obra aqui, ó. Como se fosse para chamar para trabalhar. Aqui na igreja, vocês estão entendendo? Não deu tempo de chamar para o gabinete, aí o pessoal vai pensar que o Eliseu ele fez a obra com Elias para o templo físico. É isso que ele está levando a mensagem as pessoas a pensarem. E sendo que nem existia gabinete naquela época, não existia igreja evangélica naquela época, não existia. Olha que loucura, gente, que doideira. E as pessoas pensam, vai relacionar que Eliseu estava fazendo a obra de Deus para o templo físico. É isso que ele vai levar a pessoa a pensar. Entende? Então, quando eu falo assim, que doideira, que loucura, não é chamando ele de louco, mas é que loucura da pessoa pensar que era para o templo físico aqui, imaginar que é esse templo físico, sendo que não existia. Esse tempo aqui, a igreja evangélica não existia. Nem na época de Yahushua existia a igreja evangélica. Olha que coisa, gente. Ele disse, eu queria saber se o senhor estaria interessado. Eu tenho um cargo, porque eu já estou cansado, eu não estou aguentando mais não. Israel não pode ficar sem profeta. Eu queria saber se haveria disponibilidade da sua parte. Eu queria que o senhor analisasse, pensasse, se havia alguma disponibilidade da sua parte para ser profeta no meu lugar. Eu queria saber qual é o seu curso, qual é a sua formação intelectual. Intelectual. Quantos diplomas tem na sua casa? Deixa eu ver na sua mão se tem algum anelzão de doutor. Já me dizia um velho professor, quanto maior o tamanho do anel, maior a burrice do bacharel. O senhor é formado em PhD? Tem PhD? Quais as suas origens? Qual é a sua linhagem? Você faz parte de que linhagem? É da linhagem pura de Israel ou da linhagem contaminada? Você vem lá de Isaac ou de Ismael? Ou seja, fazer uma entrevista. O que vai dar a entender é que a linhagem de Isaac é a linhagem do povo de Deus que vai no templo físico. E a linhagem de Ismael é a linhagem do povo que está no mundo, que não vai para a igreja, que não é da igreja. Entende? Está com o Senhor. Elias passou sobre ele. Passou. Arrancou a capa.
que não derruba. Você vê que ele sempre tem que dar um exemplo físico. Entende por quê? Porque ele não conhece do espírito. Então ele tem que pegar o exemplo físico, como se o paletó dele fosse a capa, e dar o exemplo físico. Olha só. Não derruba ninguém não, viu, irmãos? Se alguém cair aqui, é carnalidade mesmo. Aqui é um paletó como os outros qualquer. Tem paletó de pregador que derruba. O meu não derruba nada. O meu não derruba nada. Se cair aqui, é meninice. As pessoas que são mais espiritual do que Deus, né? Elias passou, olhou e jogou a capa em cima. Falou nada. Você está esperando muita cerimônia? Está perdendo seu tempo. Deus não vai ficar te valorizando mais do que você é, não. Deus não tem tempo para ficar fazendo muito fricote com você, não. Deus não tem tempo para muita cerimônia com você, não. Aí você está vendo que Elias, ele pegou e jogou a capa para Eliseu. Tá, beleza. Elias, agora ele está falando que Deus não tem tempo de ficar analisando muito, de ficar de fricote, essas coisas assim. Ou seja, o que deu a entender é que ele está falando como se Elias fosse Deus. E que Elias, o Deus Elias, jogou a capa para Eliseu, você está entendendo? Aí quer dizer, Elias é um homem, mas ele está botando aqui como se fosse Deus que estivesse chamando. Ele tem mais o que fazer. Profeta de Deus não tem tempo para ficar alisando e massageando o ego de ninguém, não. Profeta de Deus tem o que fazer. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, levanta a mão e dá glória a Deus. Pois é, meu querido, eu estou entendendo. Eu estou entendendo que você está querendo levar a mensagem para as pessoas fazer a obra de Deus. A obra de Deus aqui, você, que é o Deus Abner Ferreira aí dessa igreja, para muitos irem para a sua igreja aqui para enriquecer você. É isso que eu estou entendendo. Porque das coisas do Espírito, você não falou nada até agora. Eu estou aqui esperando ver o que você vai falar. Você que diz ser o pastor presidente, Abner Ferreira, da loja maçônica Assembleia de Deus de Madureira, eu estou aqui esperando aqui o que você falar alguma coisa do Espírito. Eu não estou vendo nada do Espírito aí em você. Ah, não. Essas línguas aí não são do Espírito não, meu querido. Que tal? Eu convido você a ler Atos 2, para você ver que línguas que ele estava falando. Tá certo? Porque em Atos 2 nos diz essa língua estranha aí, que nem você sabe o que significa. Você sabe, ô Abner, o que significa essa língua aí que você está falando, meu querido? Então, que tal você traduzir? Traduza. Porque o apóstolo Shaul, ele disse que quem estiver falando em línguas, que esteja intérprete, que esteja um tradutor. Mas você fala e não traduz? Que língua é essa aí que você está falando? Porque em Atos 2 está escrito bem claro que enquanto os profetas, os apóstolos estavam falando na sua língua, cheio do Espírito, ele está falando na sua língua, todos os outros que estavam em Jerusalém ouvindo e que eram de outros idiomas, que falavam outros idiomas, estavam entendendo em sua própria língua materna. Então o próprio Espírito é que estava traduzindo a língua para eles entenderem seu idioma. O que os apóstolos estavam falando na língua deles, falando das grandezas de Arno na língua deles, e os outros estavam entendendo em suas próprias línguas. Foi isso que aconteceu em Atos 2. Então essa sua língua aí, meu querido, sinceramente, eu sei que muito bem que é a língua de Yorubá e que você assim está adorando a orixás e não ao verdadeiro Deus. Porque primeiro o verdadeiro Deus Yahweh não habita aqui. Ele está fora. Ele não está em religião e nem em templos. Certo? Jogou a capa sobre ele. Eliseu entendeu o mistério. O segredo é entender o mistério da capa.
Diga para alguém que está do seu lado aí, irmão. Vocês reparem que ele, antes de falar alguma coisa, ele sempre fala em línguas, uma língua que ninguém entende, para parecer ser mais espiritual, para a pessoa dar mais credibilidade. O segredo é entender o mistério da capa. A obra de Deus é cheia de mistério. Veja, a obra de Deus é cheia de mistério, o segredo é entender o mistério da capa. O segredo não é entender o caminho de Yahushua, não é entender o andar com uma vida no espírito, em Yahushua, seguindo o que Yahushua ensinou. Não, o segredo é entender o mistério da capa, o segredo é entender o mistério, porque a religião cheia de mistério realmente é. Porque Yahushua, ele não tem segredos. Não há nada oculto que não seja revelado, é isso que Yahushua falou. Ele não tem segredo, ele fala abertamente. Então você vê que aqui tem mistério, tem segredo. Não é tudo revelado. E não é mesmo. Às vezes você pergunta uma coisa para um pastor, o pastor não sabe, ele, isso é mistério de papai. Isso é mistério de Deus. Por quê? Porque eles não sabem. Mas com o Yahushua não tem isso, amados. Quando a gente anda numa vida no Espírito e a gente tem alguma dúvida, o próprio Espírito nos esclarece. E ele nos esclarece de uma tal forma que a pessoa não tem mais dúvida. A dúvida é sanada. Acabou. Mas aqui não. Aqui a obra de Deus é um mistério. Sabe, o mistério é a capa. Que isso? E a Yahushua é o quê? Aqui ele não fala, ele fala da capa, o mistério é a capa, a gente tem que pegar tudo físico para botar como espiritual. Ou seja, aqui na cabeça dele, a capa é espiritual. Vocês vejam que não tem lógica, não, sabe? Hoje, fora desse engano, eu vejo que não tem lógica essas pregações que eles fazem, porque todos eles, amados, eu tô aqui avaliando várias pregações para ver se tem alguém que fala do Espírito, mas não tem, eles não falam do Espírito, eles falam da carne, do físico. Ai. Enquanto você não entender o mistério, você vai ficar perdido aí. Procura Deus e peça a Deus, me explica esse mistério que é servir a tua obra e fazer a tua obra. Eu não estou entendendo nada. Me explica! Explica o mistério que é fazer a sua obra. Mas aí as pessoas entendem. O mistério que é fazer a obra de Deus é a pessoa ir no mundo, onde as pessoas que estão fora da igreja estão no mundo, e aqui não, aqui está na igreja. Então eles são da igreja, eles estão salvos, são bambambam. E as pessoas que estão no mundo, como é o meu caso, eu estou no mundo, né? Porque eu não participo de nenhuma religião, então, segundo eles, eu estou desviada, eu já perdi a salvação. Já teve umas que falaram. Teve uma pessoa que falou, cuidado com a Elisete, falou para outra. Cuidado com a Elisete, que ela está desviada. Eu não estou desviada, eu estou em Yahushua. Não, você está desviada porque você saiu da igreja. Então eles têm que me buscar. Porque eu estou desviada. E qual é a obra que eles vão fazer aqui? A obra, o mistério da obra é você levar as pessoas que estão no mundo, que não são da igreja, para a igreja. Essa é a obra. Então esse é o mistério, o grande mistério. Qual é o mistério? O mistério que eu estou vendo aí é isso. Deus me revela qual o mistério. O mistério que o Deus aqui vai revelar, que na verdade o Deus que está revelando é o Abner Ferreira, porque ele que é o Deus que está falando agora, porque é o Deus que fala. Aí ele vai revelar a obra. Qual é a obra? Qual é o mistério da obra? É você... pessoal, vocês têm que fazer o seguinte, vocês têm que ir nas praças, vocês têm que ir nos bares, vocês têm que ir não sei aonde, para poder falar, para levar as pessoas para a igreja. Mas as pessoas, na verdade, amado, eles não falam de Jesus aqui, porque aqui eles chamam Jesus. Eles não falam, porque eles não conhecem Jesus. Eles não conhecem Yahushua. Que muitos estão aqui, pensando que estão servindo a Jesus, que na verdade na cabeça deles eles estão pensando que estão em Yahushua, que estão servindo a Yahushua. Mas Yahushua não está aqui. Quem está aqui é o Jesus, que é o César Borgias, tá? Que é o Deus Sol Mitra,
Que Jesus é o Deus Sol Mitra, vocês podem pesquisar. E é por isso que eles adoram no domingo. Que eles tiraram o dia santo. Qual é o dia santo dos evangélicos e católicos? É o domingo. O que é o domingo? É o Sunday. Sunday é o dia do sol. Sunday significa sun, sol, day, dia. Ou seja, o Sunday é o dia do sol. E é isso que eles adoram. Eles adoram o sol, o Deus Mitra, o Deus Sol invicto. Na pessoa de Jesus, no nome de Jesus, que é, na verdade, Terron. Então, vocês vejam que está totalmente contrário do que está na Escritura e do que mostra no Espírito. Tá certo? No Espírito não mostra isso, a pessoa fazer a obra, o mistério. Que mistério? No Espírito não tem mistério. Ele mostra, ele revela tudo. Não tem segredinho com Yahushua. Yahushua não tem segredo com ninguém. Você quer perguntar, você pergunta, ele vai te revelar, ele vai te mostrar. Não tem segredo. Não existe isso. Ele mesmo disse, já não vos chamo de servos, mas de amigo. Porque o servo não sabe as coisas do seu Senhor, mas o amigo sabe. Nós somos amigos. Nós somos filhos de Yahweh. Então Yahweh vai esconder, vai ter segredos, misterinhos com seus filhos? Com aquele que anda no entendimento? Não. Mas aqui tem segredos, tem mistério. E quando eles não sabem responder, porque eles não estão no espírito, estão no físico, na carne, eles vão falar, é mistérios de papai. Aí a pessoa não vai questionar porque, não, é mistério de papai, então é mistério. É porque ninguém aqui conhece Yahweh, porque Yahweh não está aqui dentro. Ninguém conhece Yahushua. E é por isso que esses pastores sempre dão exemplos de personagens da Bíblia, principalmente do Velho Testamento. Por quê? Porque eles não conhecem. Eles não conhecem o andar no Espírito. Quando você pensa que você está sabendo de tudo, você não está sabendo de nada. Quando você pensa que Deus vai fazer uma homenagem para você e vai te chamar e fazer tanta coisa, ele manda um homem de Deus passar assim, só jogar a capa. Se você entender o mistério, você cai dentro da bênção. Se você não entender, você vai ficar aí. E agora? O que vai ser de mim? E agora? O que vai ser? Exatamente, não entende de nada, meu querido. É como está escrito em Isaías, né? Vamos lá, vou falar aqui sobre você, né? Que se denomina pastor. O que está escrito aqui em Isaías 56, amados? Vamos botar aqui. Isaías 56. Tá? Não fica dúvida. E ele está falando que não entende, realmente eles não compreendem nada. Nada. Ele não compreende nada do Espírito. Eu fico chocada, amados, de fazer esses vídeos, tá? Porque eu comecei a fazer esses vídeos baseados na avaliação que o Rubens Sodré, do canal Verdade Oculta, ele faz da igreja aí que eu comecei a falar assim, eu vou avaliar umas pregações, né? E eu sempre oro e peço para o Espírito, né? Para poder mostrar, direcionar, tá certo? Então, sinceramente, de todos que eu estou avaliando aqui, eu não estou vendo nada do Espírito. Não estou vendo nada do Espírito. E aqui ele diz bem claro aqui, ó. Os atalaios de Israel são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem latir. São sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. Todos seguem o seu próprio caminho, cada um para a sua ganância. Todos, sem exceção. Ou seja, não sabe de nada, não compreende nada, não compreende o quê? As coisas do Espírito. Aí ele fala, se você não entendeu o mistério, você não compreende, você tem que compreender o mistério. Que mistério se ele não entende? Porque o mistério aqui que ele está falando é coisa carnal. É o mistério do quê? Da capa, de jogar a capa? O que isso aí tem de espiritual? É porque ele não compreende as coisas do Espírito. Ele não anda no Espírito, ele anda na carne, no físico e não no Espírito. Como é que vai ser o meu futuro? O que é que eu vou fazer? E agora? E agora? E agora? Agora! Veja, como é que vai ser o meu futuro? O que eu vou fazer? O próprio Yahushua falou. Olha o que Yahushua fala sobre o futuro. Tá? Vamos lá. Não andeis ansiosos pelo que a vez de comer, oh meu pai, peraí,
Vamos ver aqui onde é que está. Mateus 6, 28. Mateus 6. Veja, ele está falando do futuro. Porque eles sempre vão levar mensagem para o futuro. Eles não vão levar mensagem para o dia de hoje. Por quê? Porque eles têm que sempre viver o futuro. Aqui, ó. Aqui, ó. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que um mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda seu esplendor, se vestiu como qualquer deles. Pois se Iarro assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Os gentios aqui que ele está falando são os religiosos. Tá certo? Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Iarro e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mas ele aqui está falando do futuro, porque ele sempre fala do futuro. Porque eles não sabem o que é viver o hoje. Eles sempre têm que botar no futuro. Eu também era assim, mas eu sempre vivia no futuro. Hoje não. Hoje eu estou aprendendo a viver o hoje. O hoje. Amanhã, o Pai vai cuidar de nós. Ele cuida hoje, cuidará de nós. Então é isso. Aí ele vai falar do futuro. Entende o mistério da capa, meu irmão? Quem já entendeu o mistério da capa aqui hoje? Bom, eu entendi o mistério da capa, meu querido, você está querendo falar, mas só que o que eu estou entendendo é que a capa é físico, não tem nada espiritual aí. Então não estou vendo mistério nenhum aí. Você está tentando botar a capa como espiritual, mas não tem nada espiritual aí nessa capa aí. Diga assim comigo: aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não serve para trabalhar no reino de Deus. Esse é o mistério deste homem. O primeiro grande segredo de Eliseu é que quando... Aí eu pergunto, o reino de Deus para ele é o quê? Não serve para trabalhar no reino de Deus, mas o reino de Deus para ele é aqui, ó. A religião. Trabalhar para fazer a obra de Deus é o quê? Você levar mais pessoas para a igreja. Ele não sabe nem o que é o reino de Iarro, porque o reino de Iarro, amados, é no entendimento, não é no físico. Tem nada físico. Entende? É você plantar no reino. O que é o reino de Iarro? É você servir, não querer ser servido, mas você servir, você ser o menor. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Isso é no reino. Você quer ser o maior? Você sirva, você seja o menor. E isso é plantar no reino de Iarro. Mas o que é o reino para ele aqui, o reino de Deus aqui para ele? O reino de Deus é você levar mais pessoas para a igreja. O reino de Deus é aqui, ó. Esses atos religiosos são o reino de Deus. Ele abraçou o ministério, ele parou de olhar para trás. Vou repetir.
Quando ele abraçou o ministério, ele parou de olhar para trás. Ô irmãos, ei. Aí você diz, aí ele diz, ele olhou, ele abraçou o ministério, ele parou de olhar para trás. Mas o ministério que ele fala é estar na igreja fazendo atos religiosos, entendeu? E ter um cargo na igreja, porque a pessoa leva mais pessoas para a igreja, é isso que ele está falando. Só que o serviço ministerial, né, que está escrito na Escritura, não é isso, amados. O serviço ministerial, que está escrito na Escritura, é isso aqui, ó. Eu já li ontem para vocês, né? Acho que foi ontem que eu li. 2 Coríntios. 2 Coríntios 9. Eu já li esse capítulo todo ontem com vocês, mas vou ler só aqui embaixo. Vamos ler nesse aqui, porque ele está falando de ministerial, então vamos ler daqui. Que essa aqui está falando de serviço ministerial. 2 Coríntios 9. Ali está falando de serviço domiciliar, aqui está falando de serviço ministerial. Vamos lá. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Arro. Qual é o aqui, ó. Vou daqui, tá? Ontem a gente leu o capítulo todo. Ai, meu amado, vamos fazer o seguinte, vamos ler. Vamos ler. Porque às vezes tem pessoas que não assistiram o vídeo que eu gravei ontem com a Camila. Então vamos ler. Para vocês verem o que é o serviço ministerial no espírito. O serviço ministerial que o Abner Ferreira está falando é o serviço de você estar indo a reuniões, indo à igreja, entendeu? Levando dízimos e ofertas, levando pessoas para a igreja, tomando santa ceia, jejuando, orando. Isso é o serviço ministerial. São obras religiosas que o Pai não aceita. Mas o serviço ministerial do Espírito, que Yahushua ensinou para o apóstolo Shaul e que ele passou o que ele aprendeu de Yahushua, para nós seguirmos a Yahushua, é este. Veja, não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos separados. Reconheço sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que, desde o ano passado, vocês de Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados com toda a confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e conclua os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Ou seja, ele aqui está falando de ajuda, de contribuição para a igreja que estava necessitada. Tá certo? Então, os irmãos ajudaram a outra igreja, que são pessoas, tá? Que estavam necessitados. Tá certo? Então, aqui, ó, lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Aqui, os líderes religiosos usam esse versículo falando que a semente é dízimos e oferta, mas aqui não está falando disso, está falando da ajuda ao próximo. Tá certo? Então, aqui, vamos lá. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Yahu ama quem dá com alegria. E Yahu é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a benevolência, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Em toda boa obra em quê? Não é? Praticar atos religiosos, dar dízimos e oferta na igreja, mas em toda boa obra de ajudar o próximo necessitado. Como está escrito, veja, distribuiu, deu seus bens aos necessitados e sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos de sua justiça. Ou seja, aquele que supre a semente, aquele que ajuda o próximo. Tá certo?
vocês serão enriquecidos de todas as formas. Veja, quando a gente ajuda o necessitado, a gente é enriquecido de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Ou seja, ele nos enriquece de todas as formas, para que nós possamos ser ainda mais generosos em ajudar. Não é para que nós sejamos ricos para ter para nós, mas é que nós sejamos enriquecidos para ter mais para ajudar. Tá? E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de agradecimentos a Yahweh. Aí aqui ele vai falar do serviço ministerial. Olha o serviço ministerial no espírito. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Yahweh, a necessidade do povo de Yahweh, das pessoas que estão em Yahushua, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Yahweh. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Yahweh pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem da promessa de Yahushua. Da promessa, no Evangelho, é da promessa de Yahushua. E pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Ou seja, a promessa, a vida eterna que Yahushua nos tem dado. Tá certo? E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável benevolência que Yahweh tem dado a vocês. Agradeço a Yahweh por seu dom indescritível. Então vocês vejam que o serviço ministerial aqui na Escritura é você ajudar o próximo. Esse é o serviço ministerial. Mas aqui o serviço ministerial aqui para o Abner Ferreira, para esses líderes religiosos, é você trabalhar na obra. O que é trabalhar na obra? É você trazer mais pessoas para a igreja, para o templo físico. Então vocês vejam que é diferente. Ô irmãos, ei, você ainda está pensando em voltar? Você está achando que ainda vai dar certo? Ô Mário, você está pensando que vai dar certo voltar para trás? Vou voltar para você. Ver o que eu faço, larga isso tudo. Vou cuidar da minha vida, cuidar da minha família, cuidar da minha saúde. Não adianta. Lá atrás a porta já fechou para você. A porta está aberta, é na frente, Mário. Atrás não tem jeito, meu amigo. É daqui para frente. A porta que ele tinha que abrir lá atrás, ele já abriu. Não adianta voltar lá, que a porta não está mais aberta, já fechou. Agora é daqui para frente. Está pensando em... Qual a porta? Porque a porta aqui é a porta larga. Larga é a porta que leva à perdição. E a Yahushua é a porta estreita. Entende? largar e voltar para trás? Não, se eu voltar talvez dê certo, dá nada. Você vai quebrar a cabeça. Enquanto você pensar em voltar para trás, e você tiver essa perspectiva na tua vida, Deus não vai poder fazer muita coisa por você. Eliseu tomou uma providência linda, aqui no versículo 20. Vamos lá, vamos acompanhar aí? Versículo 20, né? Primeiro Versículo 20. Vamos lá, todos juntos. Então... Versículo 21. Voltou. O que Eliseu fez, irmãos? Procurou o homem de Deus e disse: Senhor, me deixa pelo menos, me dá uma oportunidadezinha só para mim ir lá em casa, dar um beijo no meu pai e na minha mãe. Eu quero só dar um beijo, dizer que eu amo eles. Não vou perguntar para eles se eles estão de acordo ou não estão de acordo, não. Eu vou lá só para dar um beijo neles. Me despedir. Eu já entendi o mistério da capa.
Eu quero só me despedir e dizer que vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Mas ele foi lá e fez só isso. Pegou o instrumento de trabalho dele, matou os bois, fez uma churrascada, chamou todo mundo e disse: a partir de hoje eu não trabalho mais para mim, eu só trabalho para o Senhor. Glória a Deus. E o meu trabalho é distribuir bênção. Pode começar a se alimentar aqui. Sabe por que Eliseu botou fogo nos bois, comeu e destruiu tudo? Para não ter a perspectiva de quando a coisa apertasse lá na frente, ele tivesse que voltar para trás. Eliseu disse: a minha vida a partir de hoje mudou. Eu deixei de ser agricultor e vou passar a ser profeta do Altíssimo. Quem está entendendo, levante a sua mão e dê glória ao nome do Senhor. Eu estou sentindo a gloriosa presença do Espírito Santo. Glorifique. Vocês vejam que ele está sentindo a gloriosa presença do Espírito Santo. Por quê? Porque ele está sentindo o Espírito Santo aqui porque ele não tem o Espírito. Então ele sente o Espírito do engano que está aqui. E que está na alma, na emoção e não no entendimento. Então é diferente. Porque o Espírito mora em nós quando a gente é o templo e não vai a templo, o Espírito habita em nós. Então a gente sempre está andando no entendimento, a gente está na presença, tá certo? A gente está na presença de Yahushua. Por quê? Porque nós estamos andando no Espírito. Então a gente não sente, nós andamos em Espírito, tá certo? É diferente, amados. Você vê que ele aqui está sentindo, por quê? Porque o Espírito só faz visita e vai embora. Então ele precisa sentir. Mas nós andamos no Espírito. É diferente. Que é o nome do Senhor. Ele procurou se desembaraçar de qualquer impedimento. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é que estão os impedimentos da sua vida? Quando aperta um pouco, o que você está pensando? Está pensando em voltar para trás? Está achando que vai dar certo? Batendo aí. Está achando que vai dar certo? Vai dar não. O que ficou para trás ficou. O justo viverá da fé. E se ele quiser voltar para trás, a minha alma, diz Deus, não sente alegria nele. O justo viverá da fé. Né, que ele falou. Mas qual é a fé? É a fé no entendimento. É a fé da gente ser o templo e não ir a um templo. É a fé da gente ouvir o líder Yahushua, o pastor Yahushua, não ouvir um líder físico. É a fé da gente ser no entendimento. Pão vivo que desceu do céu, que é Yahushua. E a gente ser lavado no entendimento. E não tomar uma ceia física e ser batizado nas águas num tanque físico. Então, o justo viverá pela fé, da fé, no entendimento, não no físico. Porque aqui não tem nada espiritual, amados. Aqui não tem nada espírito. Isso aqui tudo é físico. Não tem nada do espírito aqui. Eu estou até agora esperando ele falar alguma coisa do espírito e não estou vendo. Eu fico chocada de ver como as pessoas estão tão cegas que as pessoas não conseguem entender que isso tudo é físico.
Não tem nada de espírito aqui. Agora, não é fácil falar que isso aí é uma coisa fácil, não é não. Largar tudo para ser profeta de Deus não é brincadeira. Isso é uma decisão que não depende só de mim ou de você. Você tem que entender o mistério da capa. Você tem que entender esse mistério. Aí, de novo, tem que entender o mistério da capa. Não é entender o andar no espírito. Mas é entender o mistério da capa. Para que eu tenho que entender o mistério da capa se é físico? Entende, gente? É uma coisa que eu fico assim, chocada. Eu não vi essa parte. Eu não vi. Mas eu fico chocada de ver. Tem que entender o mistério da capa, o mistério de uma coisa física. Outra coisa, não vá tentar fazer isso, porque eu vou fazer assim, porque depois o profeta vai ver e vai lançar as capas sobre mim. Não faz, eu já vi muita gente fazer isso, quebrar a cabeça. Não, pastor, agora eu resolvi desfazer de tudo, agora eu quero servir exclusivamente a Deus. Teve um dia desse que o irmão veio falar isso comigo, eu falei, irmão, não vai. Por que, pastor? Disse que não é assim que Deus chama. Não é assim. Tenta você fazer do jeito de querer botar Deus na pressão aí, né? Isso aí precisa entender o mistério da capa. Eu estou falando tanto dessa capa. A capa aqui é o símbolo do Espírito Santo. O Nossa. Elias subiu, mas deixou a capa. Jesus subiu, mas deixou o Espírito Santo. Quem está entendendo o que eu disse agora, dê glória a Jesus. Gente, olha aqui. Isso aqui é o Bafomé. Gente, isso aqui é o Bafomé. Olha, eu tô chocada. Eu não vi essa parte aqui. Olha aqui, gente. Que isso? Meu pai, as pessoas estão tão cegas que não conseguem ver. Gente, eu tô chocada aqui, chocada. Então vocês veem, aí ele botou a capa, ele entendeu o mistério da capa. Aí ele pegou a capa, que é uma coisa física, e colocou que é o Espírito Santo. Que Elias subiu e deixou a capa. E a Ruxa subiu e deixou o Espírito Santo. Olha isso, gente, olha que loucura. Sabe? Pegar e botar a capa, que é uma coisa física, como se fosse espiritual. Isso não existe. Isso não existe. Aleluia, 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 aleluia. Eu me lembro, há muitos anos atrás, o pastor seu, ele pastoreava uma congregação lá. Gente, ele está falando muito baixo, eu não estou nem conseguindo ouvir aqui. Eu não sei se eu continuo essa mensagem ou se eu deixo porque ele está falando baixo e não dá para ouvir. Entende? E o bispo chamou ele. Paulina era uma grande congregação que tinha lá no Campo de Campinas, até hoje, né? Uma grande congregação. Pastor em Paulina, foi pastor em Paulina. Quantos anos lá? 10 anos pastor em Paulina. Grande congregação, uma grande igreja. E o pastor disse, eu estava assim, sabe chamada aquela fase áurea? Quando vai dando tudo certo, atenção, hein? É outro mistério. Eu estava numa fase. Amados, eu não vi essa pregação toda lá. E ele tá falando muito baixo, então eu acho que já deu pra ver aqui, né, nessa parte aqui, que eles botam tudo do físico pro espiritual, né? Então, eu acho que não tem... Eu não tenho nem mais o que ver aqui, porque se eu não vi nada do espírito aqui, eu vi tudo físico pro espiritual, eu acredito que, como sempre, né,
Não vai ter, porque ele tem que pegar um exemplo, né, do Eliseu, para passar para os dias de hoje, né? E para dar o exemplo do homem de Deus Eliseu, mas ele não dá o exemplo de Arrucho. Por quê? Porque ele não conhece Arrucho, a verdade é essa. Ele não conhece Arrucho, não conhece Arro, não conhece o que é andar no espírito, porque ele pega tudo físico pro espírito. E o que eu fiquei mais chocada agora, que eu vou até parar porque eu fiquei chocada, é dele comparar a capa com o espírito. Realmente é com o Espírito Santo que está aqui, que engana as pessoas. Porque o que é, e Arrucho ele falou para o Nicodemos, né? O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Você não pode pegar uma coisa física e colocar no espiritual. E o que ele falou aqui é que a capa é o Espírito Santo. Ou seja, Elias subiu e deixou a capa com Eliseu. Então, e Arrucho, que ele fala Jesus, e Arrucho subiu e deixou o espírito. Ou seja, a capa agora virou espírito. Sabe? Então, eu até parei por aqui, eu não quero nem mais ver, porque, sinceramente, amados, eu estou até sentindo enjoo. Eu estou sentindo enjoo aqui. Sabe? Um enjoo espiritual. E eu, sinceramente, estou sentindo de parar, eu não quero mais continuar esse vídeo, não, tá? Eu vou começar agora a gravar o vídeo do Silas Malafaia, né? Nesse templo maçônico também, né? Da Igreja Assembleia de Deus de Madureira. E é isso aí, gente. Eu parei, tá? Por aqui eu parei, porque ele tá falando muito baixo. E, sinceramente, depois dessa dele comparar a capa, uma coisa física, com o Espírito Santo, que realmente é o Espírito Santo que habita aqui, que é o Espírito de Satanás, que santo, se vocês pesquisarem a palavra santo, vem da palavra Satanás, é uma palavra abreviada. O Espírito de Arro é o Espírito Iá, que é o Espírito de Arro, não é Espírito Santo. É totalmente diferente, tá? Então, amados, que a Arrucho carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Arrucho. Até a próxima.